minhas amigas, muito bom dia. É com grata satisfação que estou aqui, agradecendo as palavras carinhosas e gentis da nossa Selma, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todo o corpo de direção dessa instituição veneranda, dessa casa abençoada. Gostaria de, antes das nossas considerações e começarmos o nosso tema, congratular aqueles que estão aqui, domingo pela manhã, e dizer-vos que tentaremos fazer dessas horas as mais agradáveis possíveis. Porque para mim, envolve-me um sentimento de muito entusiasmo e disposição de estarmos aqui falando de um tema tão fascinante, que em verdade toca nas magnas questões e mais importantes questões da nossa vida, da nossa existência, dos nossos desafios. Gostaria, portanto, de agradecer o convite à Selma, que representa toda a casa, especialmente a direção da casa, o trabalho doutrinário da casa, e cumprimentar vocês por essa honra e por essa oportunidade. Dizer que faremos uma breve introdução sobre o tema, depois do que daremos um breve intervalo para o espairecimento, para o banheiro, para a alimentação, se for o caso, e depois voltaremos para a conclusão do tema e reservaremos um espaço para as perguntas, para alguma contribuição, para essa interação, essa interlocução a respeito do tema que estamos a desenvolver. Desde já, tentando fazer o combinado aqui, que é no momento das perguntas que nós formulemos as perguntas, que nós coloquemos, se tivermos alguma pergunta, é claro, né? Apresentemos as perguntas, sem necessariamente nos alongarmos muito em casos e histórias pessoais. Porque às vezes quando a gente vai perguntar, a gente vai contar uma coisa nossa, a gente conta desde a infância, quando a gente nasceu, até a outra encarnação. E aí não tem tempo da outra pessoa perguntar. Então o ideal é que a gente formule a pergunta, se for por oralmente, de maneira direta, né, fazendo a pergunta, porque se cada um for contar um caso pessoal, eu também tenho vários, e aí a gente vai passar até a próxima semana aqui conversando. E se for por escrito, se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta por escrito, é mais direta, é claro, mas que nós tenhamos o foco, né, na questão, na interrogação, para evitar, inclusive, uma interpretação, para evitar, às vezes, uma discussão que aqui, nesse momento, não se justifica, e a gente acaba perdendo um pouco o foco, que é o aprofundamento sobre o tema amor ao próximo como a si mesmo. A tradição do Império Romano estabeleceu oportunamente que o Coliseu Romano, especialmente, rico de histórias e de tradição, segundo a tradição de Roma, sendo erguido por Vespasiano, o famoso imperador, e que foi embelezado e foi mais tarde desenvolvido, a princípio com outro nome, mais tarde sendo colocado como Coliseu, era famoso, era célebre pelos espetáculos que naquele lugar tinha espaço. A luta de gladiadores, os espetáculos de dança, de música, que ali tinham espaço, formavam de alguma forma, digamos assim, o cenário que sintetizava a cultura local, especialmente a tradição palaciana do Império Romano. A verdade é que Roma, através do Coliseu, demonstrava à população geral a sua dominação pela violência, pela arbitrariedade e a sede de poder que envolvia especialmente os seus potentados, os seus imperadores. No Coliseu era comum não apenas o sacrifício de pessoas, mas também a luta de gladiadores. A luta de gladiadores ficou célebre no Coliseu, porque depois dos espetáculos dos chamados esportes da época, especialmente a corrida de bigas e algumas performances de flecha, de arco e flecha, de corrida, a luta de gladiadores quase sempre era um momento ápice
era um momento especial de qualquer cerimônia, de qualquer evento que envolvia o Coliseu Romano. Mas foi mais ou menos por volta de 389, 393, mais ou menos, que a luta de gladiadores alcançou o máximo. Houve uma guerra, graças à invasão bárbara, e o general Estilico, que estava à frente do exército de Roma, defendeu Roma e conseguiu rechaçar a invasão bárbara. E o imperador, que estava no poder, se não me falha a memória, Diocleciano, autorizou a luta de gladiadores, que naquele momento estava fechada, havia sido encerrada. Por quê? Porque a partir do cristianismo que começa a tomar conta de Roma, e quando o imperador Constantino autoriza o cristianismo como religião do Estado, religião oficial, a luta de gladiadores começa a desaparecer e passa a ser encerrada. Mas naquele ano, se não me falha a memória, 393, a luta de gladiadores é resgatada para comemorar a vitória de Roma sobre as invasões bárbaras. Os hunos, os visigodos, as grandes tropas bárbaras dos alanos e os seus líderes, que foram rechaçados, merecia agora, graças à palma da vitória, um espetáculo especial. E passou então a acontecer a luta de gladiadores novamente. Foi por volta do ano de 403 que esses espetáculos haviam alcançado o máximo. E um dia, narra a tradição histórica, que depois de toda uma noite de espetáculos, a luta de gladiadores teve lugar. E depois de alguns que eram mortos de maneira violenta e virulenta, no máximo do espetáculo de sangue, da carnificina, da violência, alguém que ali fazia parte daquele anfiteatro que deveria mais ou menos receber e acolher 50 mil pessoas, à semelhança de um estádio de futebol dos tempos atuais, alguém se atirou de uma das suas arquibancadas, estatelando-se no chão. Era um senhor de idade avançada, que rastejando, se colocou diante dos dois lutadores, que ficaram surpresos com aquele gesto. Todo o Coliseu pareceu emudecer, ficar em silêncio. E ele começou a dizer: não vos mateis mais. Eu não aguento mais acompanhar a vossa carnificina para nada. Para que esse espetáculo de sangue? Eu sou cristão. E a nossa Roma também já é cristã. Abandonemos esses espetáculos que deixam as mães, especialmente as mães desses lutadores, sempre despedaçadas. Abandonemos esse espetáculo. Eu vos amo. E o amor que eu tenho por vocês, já que tenho idade mais avançada e vivi um pouco mais, me dá o direito de pedir, mas não apenas pedir, exigir que pelo amor que eu tenho por vocês, parem essa carnificina. Os lutadores não souberam o que fazer. A multidão ficou em silêncio. O representante de César, que guiava o cerimonial, como todo político ou todo poderoso hipócrita e venal, olhava para a população para saber o que fazer, porque não tinha a força moral para fazer, esperava uma reação do público para aderir. E depois de alguns minutos, é óbvio, que a população começa a explodir de vitupérios, de recriminações e de exigência que aquele homem foi despedaçado. O sinal com o polegar para cima era a autorização que os gladiadores esperavam para que aquele homem fosse despedaçado pelas lanças dos gladiadores, transformando o seu corpo já velho em vísceras expostas às pessoas. A luta teve prosseguimento, mas nunca mais
Roma iria esquecer aquela noite. Curiosamente, aquele gesto de sacrifício, aquela autoimolação, aquela atitude daquele cristão desconhecido, daquele ancião anônimo que deu a sua vida em um gesto de amor, não passou despercebido. No ano seguinte, curiosamente, o espetáculo de gladiadores foi encerrado. As portas dos lutadores, dos gladiadores, foi encerrado. E nunca mais, a partir do ano 404, houve qualquer batalha sangrenta dessa ordem no Império Romano e na Roma de maneira geral. O amor tem dessas. O amor tem dessas características, tem desses gestos. Não apenas um gesto heróico que se mola, mas gestos sutis que fomentam o progresso. Por detrás de todo o progresso sociológico, intelectual, material, sempre há a manifestação do amor, mesmo que não percebida. Porque o amor não constrange, o amor não violenta, o amor não explode, o amor não alardeia, o amor não se exalta, o amor não constrange. Mas há algo de constrangedor no amor, que não é pelas manifestações exteriores, já que o amor tem algo de invisível, tem algo de sutil que passa despercebido, mas que fomenta por detrás das aparências o progresso. Talvez foi por essa razão que o venerando médium Chico Xavier costumava dizer que o Livro dos Espíritos tinha razão em colocar na lei de igualdade a missão da mulher, não apenas de igual para igual como a do homem, mas até maior, porque graças à sua maternidade, e quando falamos em maternidade, não apenas no sentido biológico da procriação, mas o senso de maternidade que a mulher carrega, que quase sempre passa invisível dos homens e dos conquistadores, daqueles que estão na vida pública e nas manifestações exteriores, mas que por detrás desses homens há sempre a mãe, há sempre a presença feminina e há sempre o amor que os impulsionaram e que permanece invisível aos olhos materiais, aos olhos carnais, aos olhos físicos. O amor é tão desafiante que tem muitas definições. No vernáculo, no dicionário, na enciclopédia, na lexicografia, se a gente for examinar o amor, veremos que o amor tem várias definições. E é muito difícil definir o amor, porque o amor parece assumir expressões variadas, que ora é considerado de maneira diferente, ora é considerado de uma forma única, só que nas suas diversas formas de se manifestar. Por outro lado, muita coisa que não é amor é confundido com amor. Muita coisa que parece ser amor não é, sendo apenas manifestação do ego e de outras formas e de outras características do ser humano, que em alguns momentos trabalha contra o amor. E aí a gente precisa escolher. A gente precisa escolher se por acaso em alguma instância o amor também magoa, o amor também destrói, o amor também fere, o amor também mata. Em um enfoque, isso é verdadeiro, se a gente for entender no sentido mais geral e talvez mais profundo. Mas por outro lado, nós podemos entender que apesar de haver amor nessas manifestações, não é propriamente o amor no sentido mais puro da palavra que mata, que destrói, que agride. A verdade é que essas coisas estão acontecendo o tempo todo juntas em nós. Nós temos uma ambivalência, Freud já dizia isso nas suas obras, o ser humano é contraditório mesmo. E na sua visão pessimista, Freud dizia, ele não dizia com essas palavras, tá? Isso sou eu que estou dizendo. Mas ele dizia de outra forma que
o ser humano é ambivalente mesmo, é contraditório, e talvez a função da psicanálise é tentar fazer ele aceitar que ele é assim mesmo. Que ele é contraditório, que ele é ambivalente, e tentar entender que as suas limitações é por aí mesmo. Em parte isso é verdadeiro, só que em parte, porque a visão freudiana é uma visão materialista. É uma visão que começa na fecundação e termina na parada cardiorrespiratória e na morte encefálica. Essa é a visão freudiana. Do ponto de vista humano material, essa visão está perfeita. Até porque a visão freudiana, nessa visão, como aliás toda a filosofia inteligente até, mas que é materialista, normalmente chega à seguinte conclusão: o mundo material é sofrimento, a vida humana é sofrimento, e a gente não tem nada o que fazer a não ser viver numa vida sofrida, dar conta das nossas perdas e tentar viver o mínimo possível de angústia. Do ponto de vista material, do ponto de vista humano, é verdade, mas com o olhar da carne, com o olhar apenas do corpo. Numa visão apenas corporal, isso está certo. Numa visão corporal, a gente está caminhando para perdas. Já perdemos muita coisa e vamos perder mais. Olha que coisa. Tem que ter dopamina na veia, né, para melhorar um negócio desse. Mas é verdade, do ponto de vista humano, você um dia foi criança e perdeu a infância. Um dia você foi ingênuo e perdeu a ingenuidade. Um dia você teve um corpo assim, de toureiro, agora tem um corpo de touro. O tempo todo você está perdendo em termos materiais, em termos afetivos, em termos sociais, em termos orgânicos. Se você for olhar do ponto de vista material, do ponto de vista corporal, a vida é uma coleção de perdas. E você está o tempo todo lidando com perdas. Perdas afetivas, perdas amorosas, perdas financeiras, né? Perda pela morte, perda porque a matéria se dissolve, se desgasta. A saúde que tem agora não tem tanto, ou se tem, não tem da mesma forma que tinha no passado. O vigor da juventude, a disposição não tem da mesma forma. O raciocínio ágil já não é da mesma maneira. Nós estamos caminhando o tempo todo para essas transformações. Como diz Emmanuel, tudo aquilo que os olhos humanos colocam repousa, ou está morto, ou vai morrer. Então é uma visão pessimista, mas é uma visão do mundo material. Do mundo material. Curioso notar que mesmo aqueles que não têm uma religião, ou pelo menos uma religião, ou uma visão espiritual clara, ainda que tenha uma noção inconsciente da transcendência, claramente, às vezes não adota um papel religioso, mas muitas vezes ama algo ou alguém. E esse amor faz com que a pessoa não fique tão amarga assim, e não veja a vida como sendo apenas um caminho na direção da destruição. Porque o amor tem algo de otimista. O sentimento do amor tem algo de positivo. Porque o olhar daquele que ama é um olhar não para aquilo que se vai destruir, mas aquilo que se pode desenvolver. Não para o caos, mas para o cosmo de onde pode ser retirado do caos. Ou para o cosmo que pode resultar do inicial caos, de onde se vê. Então, o amor tem essas características. É óbvio que o amor, durante muito tempo, e ainda na literatura romântica popular, ainda do ponto de vista, porque isso é herança da Grécia, né? A Grécia colocava o amor como sendo uma manifestação de Eros, aquele deus que é um cupido, uma criança maliciosa, que estaria sempre pescando os corações apaixonados, né? O cupido Eros, que segundo a tradição da mitologia, seria filho de Afrodite e de Hermes, pelo menos na maioria, porque há diferenças aí entre os mitólogos. Mas a grande maioria da tradição coloca como filho deles dois. E esse cupido, não é à toa que é cupido, porque tem noção da cupidez. A cupidez significa a sensualidade. Ele estaria sempre voltado para esse amor Eros, que é o amor erótico. E a noção de amor esteve quase sempre associada ao amor sexual. Não que não haja amor também na experiência sexual. Não que não possa haver afeto na vivência sexual. Mas é apenas uma parte
uma parcela de um sentimento que é muito mais abrangente do que apenas a experiência sexual. Uma vez que pode haver amor sem sexo e pode haver sexo sem amor. Os animais praticam sexo e não se amam necessariamente, porque não tem, pelo menos não se amam no sentido desse sentimento que a gente tem na experiência humana, porque a gente tem noção, tem consciência do que a gente sente e age de uma maneira deliberada em conformidade com esse sentimento. O amor quase sempre foi visto de uma forma assim irracional, de uma forma assim impulsiva, romântica no sentido de idealizado. Não que o amor seja algo apenas cognitivo. O amor não é nem apenas um produto da elaboração cognitiva. Isso não é apenas um fruto da inteligência, da razão, porque o amor, o sentimento de amor, vai para além do racional, vai para além da razão. Se o amor fosse apenas subproduto da razão, seria fácil de ser compreendido. Seria fácil de ser equacionado de uma maneira cartesiana. Mas o amor não consegue ser compreendido apenas pela lógica. Mas o amor também não é irracional. O que é irracional são os impulsos dos instintos. Porque em alguns momentos a gente acha que a razão está em oposição ao amor. E o amor tem que ser necessariamente irracional. O amor não é racional, mas também não é irracional. Isso que é interessante da experiência do amor. O amor pode ser fortalecido até pela razão. E em alguns momentos o sentimento do amor pode ser gerado por um direcionamento do discernimento. E o oposto também acontece. O sentimento do amor pode favorecer ou pode suscitar uma ação consciente, racional, deliberada. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, por um amor legítimo, eu posso, a partir do sentimento que eu tenho, agir de uma maneira racional com amor. Alguém que, por exemplo, vê um filho doente e que se dedica a cuidar dele, está agindo também com razão. Embora a razão esteja aí acionada pelo sentimento do amor pelo filho, do devotamento pelo filho. A pessoa ama, mas se ela saiu para comprar o remédio na farmácia, se ela se programou para ficar velando o filho doente, perdendo noite ali ao lado, é amor? Mas agiu também com razão. O que eu quero dizer é que a pessoa, quando age racionalmente, não é que ela também não esteja amando. As coisas não precisam estar caminhando em linhas opostas. E ao mesmo tempo, o discernimento de agir no bem, de escolher, optar por uma atitude correta, pode resultar mais tarde num sentimento de amor. Ou pode gerar o sentimento de amor. É alguém que me diz assim, mas eu não tenho esse desejo todo de fazer o bem. Uma pessoa me falou isso essa semana. Eu não tenho esse desejo todo de trabalhar no voluntariado. Eu até gosto, mas assim, eu não tenho esse sentimento todo. Ele disse, se você esperar ter o sentimento do amor à humanidade toda gratuita, você vai passar a vida inteira sem fazer nada. Comece a fazer até por egoísmo. Porque ela diz assim, eu faço bem porque eu fico pensando que talvez eu tenha um crédito espiritual no além, e talvez Deus vai olhar para mim e vai me ajudar nas minhas questões. Ora, é um raciocínio, né? É uma elaboração racional. Né? Não há nada de mal a gente saber que o bem faz a gente crescer espiritualmente. Do contrário, os espíritos ficariam calados. Se os espíritos, pela mediunidade, falam para a gente que o bem nos ajuda a evoluir e que se a gente fizer o bem a gente cresce na direção de Deus, se eles falaram isso é para que a gente soubesse. Tem nada de demais a gente saber que o bem nos aproxima da divindade. Não precisa ficar em crise de achar que eu estou fazendo o bem por interesse. Esse interesse de se aperfeiçoar é um interesse legítimo. A não ser que a gente tenha um transtorno mental e não saiba pensar mais. Mas se Deus deu a gente a noção de discernir, não há nada demais eu saber que eu fazendo o bem,
eu cresço moralmente, eu cresço espiritualmente. Mas, na ação do bem, mesmo que eu não seja tão empolgado assim, eu não tenho ainda aquele sentimento de amor puro, no exercício, na atuação, vai chegar um momento que eu vou ter o prazer de fazer o bem e vou me esquecer dessa contabilidade. Porque o amor também é uma virtude que se exercita. Aquela pessoa que já sente um amor assim pela humanidade toda, é alguém que já exercitou um dia, que já teve dificuldades. Aliás, quem diz isso é Allan Kardec, em Perfeição Moral, tópico As Virtudes e os Vícios, quando ele vai dizer que aqueles que não têm com que lutar contra a sua resistência de fazer o bem, é porque já lutaram antes, e já se aperfeiçoaram antes. Então tudo isso é para dizer, meus amigos, que o amor tem dessas expressões, tem dessas características, tem dessas formas de se manifestar. Tanto é um sentimento que acaba inundando a razão e ajudando a gente a agir racionalmente com amor, é aquilo que Daniel Goleman chamou de inteligência emocional. Como também pode ser produzido a partir de um gesto inteligente ou de um gesto racional, fruto do discernimento ético. Então, isso é importante a gente avaliar, a gente discernir. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, costuma dizer, aliás, na sua obra, um dos elementos principais da obra de Jung é falar da função transcendente que a criatura tem. Embora Jung fosse um extraordinário paranormal, e em alguns momentos ele não sabia muito bem como se conduzir diante da paranormalidade, dos fenômenos que ele via e da formação materialista de psiquiatra que ele tinha, toda a vida dele foi um conflito. Tanto é que no final da vida ele vai dizer: eu não afirmo nada, não nego nada, não digo nada. A minha vida foi uma coleção de perguntas e de incertezas, e eu não tenho certeza de coisa nenhuma até agora. Porque ora ele afirmava a vida espiritual e depois ele negava. Ele viveu em conflito o tempo todo, graças a essa experiência. Mas uma coisa que ele dizia, porque ele tentou acomodar a sua percepção espiritual dentro de uma linguagem psicanalítica nos padrões materiais. Então, em vez de ele falar de uma transcendência fora, de uma experiência espiritual que o indivíduo tinha fora de si, ele falava de uma transcendência subjetiva. Então, ele inclusive dizia, o meu foco não é se saber se existe um mundo espiritual ou não, se existe uma divindade fora ou não, mas eu não tenho dúvida que existe uma dimensão espiritual dentro. Era a forma que ele tinha de tentar conciliar o academicismo da ciência oficial e a sua visão espiritual, falando de uma espiritualidade interior. Já é um grande passo, né? Ele é considerado, inclusive, um dos pioneiros da psicologia transpessoal, a psicologia espiritualista do século XX, né? De Joana de Ângeles, por meio de Divaldo Franco, ele disse isso em palestra, que Jung, no mundo espiritual, à semelhança de um Charles Richer, ficou um pouco compungido, um pouco sentido, né? Lamentou um pouco não falar mais abertamente e não dizer de maneira mais enfática, pelo prestígio que ele tinha de psiquiatra, principalmente sobre a reencarnação. Tese que ele chegou a estudar, mas não chegou a falar abertamente em função dos preconceitos científicos. E que ele se sentiu muito mais em relação a isso do que os desafios que ele passou, por exemplo, na sua vida pessoal e assim por diante. Então, é interessante pensar que Jung falava dessa necessidade de transcendência. O ser humano tem uma necessidade de transcendência, uma transcendência interior, ir além do seu ego. Ele dizia dessa forma, ir além do seu ego. E ele utilizava muita metáfora de Paulo, o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, quando caiu do cavalo e viu Cristo. Ele não entrava no mérito se o Cristo apareceu realmente ao Paulo, mas que há um Cristo interno que é necessário sintonizar com ele, subjetivo, e foi isso que fez ele elaborar a teoria do self, o eu superior, o eu profundo que existe dentro de nós, o ser divino, né? O divino que há dentro de nós é que resultou
na sua experiência da psicologia analítica. E é curioso notar que Jung fala dessa transcendência do ponto de vista psicológico, como a religião fala da transcendência do ponto de vista teológico. Os religiosos tradicionais falam de uma transcendência de buscar Deus fora, de encontrar-se com Deus fora, que de alguma forma também é uma viagem interior, sem que a gente saiba. Jung fala de uma transcendência interna, que não deixa de ser também uma busca exterior. Mas aonde está o elemento que liga uma busca exterior de transcendência à superação do limite no sentido divino e à superação do limite no sentido humano? A verdade é que passa despercebido tanto da psicologia convencional, da ciência oficial convencional, essa transcendência humana, como passa despercebido de boa parte da religião oficial e tradicional, a transcendência divina, que o sentimento do amor está no meio dessas duas experiências. Porque o amor parece ser o ponto de interseção entre nossa dimensão humana e nossa experiência divina. O amor toca tanto na experiência humana, cotidiana, quanto faz a gente transcender e ir além dos nossos limites, sintonizando com o divino fora e desenvolvendo o divino dentro, o divino interiormente. Essa é a mágica do amor, porque o amor obedece aos níveis evolutivos que nós temos. Cada criatura, mesmo no nível primário da evolução, pode amar, dentro do nível dela. Ninguém vai querer olhar para uma criança e achar que uma criança de 3 anos de idade pode amar da mesma forma que a sua mãe o ama. A criança ama os pais no limite dela. Mas a criança de 3 anos não tem noção do amor que a mãe dela tem para com ela. Pelo menos naquela fase de idade. Mais tarde talvez tenha. E vai entender a mãe. Mas com 3 anos de idade não entende. Né? Então, da mesma forma, o espírito também tem uma infância. E nessa infância ele ama dentro dos limites dele. E à medida que evolve, esse amor rompe em cadeias mais expansivas. E essa emancipação, aí que está o ponto, essa emancipação não é feita de uma maneira tranquila, suave. Quase sempre é feito de uma maneira dolorosa. Seja na experiência que a gente chama de sofrimento, que faz desabrochar a sensibilidade que está dormindo em nós, seja na experiência do esforço de amar, que também é um sofrimento. Pergunte à pessoa que se magoa muito, se perdoar para ela não é um sofrimento. Pergunte para a pessoa que é muito apegada aos bens materiais, se desapegar, se não é um sofrimento, não é uma dor. Pergunte à pessoa orgulhosa, uma pessoa na minha família, que ela dizia, eu morro, mas não perdoo. Com 34 anos, teve infarto no miocárdio, liberou a menopausa nessa idade, menopausa precoce, e teve uma série de transtornos, porque ela dizia, eu morro, mas não perdoo, e o inconsciente dela estava atendendo o desejo dela de morrer, porque ou perdoava ou morria, porque estava se matando. Então é óbvio que o amor tem dessas características, tem dessas expressões. E o amor, quando exige de nós essa expansão, quase sempre é feito de maneira dolorosa. Seja no sofrimento, seja na experiência de desenvolver o próprio amor, quando a gente já tem discernimento de dar um passo a mais, de caminhar um pouco mais, de galgar um pouco mais. Quando não temos, já estamos naquele limite que a nossa ignorância permite, e que a gente não tem nem a noção, está na zona de conforto. Mas à medida que o indivíduo vai despertando para as verdades espirituais, não é ninguém que exige, ele próprio se exige ser cada vez melhor, ser uma criatura melhor. Então é interessante pensar que no amor
nós temos essa transcendência, porque quem ama, ainda que de maneira imperfeita, está transcendendo. Está transcendendo no seu sentido humano, o de Jung, psicológico, e está transcendendo no seu sentido divino, espiritual. É interessante como o amor é esse ponto de interseção. Esse elemento que impulsiona a criatura para aquilo de humano que ela tem de melhor. Porque à medida que ela ama mais e o amor vai amadurecendo. E o amor, no sentido mais elevado, é a humanidade naquilo que a humanidade tem de melhor. Porque quando a gente fala eu sou humano, que tipo de humanidade a gente está falando? Né? Porque a gente pode ser humano, como dizia Nietzsche, demasiadamente humano. Né? Que é no sentido mais baixo da palavra. Eu sou humano! E se permite qualquer tipo de coisa. É o sentido humano inferior. Mas o amor consegue oferecer aquilo que a humanidade tem de melhor. Ou melhor, o melhor do humano. O melhor das características humanas. O mais elevado nível humano. Por quê? Porque o amor eleva o humano na sua mais alta expressão. Mas, ao mesmo tempo, o amor tem uma dimensão divina. Tem uma dimensão que não é humana. Ou melhor, que não é exclusivamente humana. Talvez, e um autor da teologia e da filosofia costuma dizer isso, né? Talvez, quando diziam que Jesus era filho do homem, não era apenas uma expressão, é claro que era a expressão idiomática da época, filho do homem, como filho de Abraão, como filho de Adão, né? Que são expressões usadas. Mas talvez, filho do homem também tem a ver com filho da humanidade. Isso é, que já passou pelas experiências da humanidade, mas já não é homem. Já é filho, produto do hominal. Mas já não está mais no estágio hominal. Porque o reino hominal não é o último. Não é o último. Eu sei que hoje, no momento atual, domingo, você não precisa se preocupar com outros estágios. Você não precisa. Hoje, não precisa ficar sem dormir em casa. Talvez sua preocupação hoje seja como é que você lida com sua sogra. Como é que você vai lidar com seu casamento, com seu filho ingrato, enfim. Porque eu acho que ainda não está próximo os próximos reinos nossos. A gente está no hominal, mas há outras expressões. Né? Então é interessante pensar nessa experiência da transcendência do amor. A verdade é que o amor é a força que move o indivíduo para níveis mais elevados. E por incrível que pareça, o amor é o objetivo final dessa evolução. Ou seja, o amor é o combustível que faz o indivíduo se desenvolver. Porque por detrás de todo melhoramento pessoal existe esse hálito divino, como dizia André Luiz. André Luiz vai dizer que o amor é o hálito de Deus no universo. Então, esse hálito divino, porque quando a gente fala em amor, não é apenas a expressão afetiva e afável que eu tenho fisicamente com alguém. Uma ação de progresso que fomenta o progresso é um amor. Uma lei de justiça, uma lei que implementa uma melhoria na legislação e que, portanto, objetiva uma harmonia na sociedade, objetiva um melhor funcionamento da vida civil, da vida social, é também uma atitude de amor, não é só uma atitude de justiça. Porque na nossa visão pequena, a gente separa, né? A gente separa o que é da justiça, o que é da inteligência, o que é afeto, o que é amor. Mas há muito amor em também ficar em silêncio. Há muito amor, às vezes, em dizer um não. E, às vezes, há uma profunda falta de amor em dizer só sim. Basta ver a educação dos nossos filhos. Diga só sim para eles e você verá o resultado, em nome do amor. Porque também é fácil dizer sim porque a gente não tem trabalho. A criança está insistindo, e a gente desencarnar e dizer não, isso daí eu não deixo, porque eu não compactuo com isso. Por amor a você. Ah, mas o pai de fulano deixa, porque não ama. E eu não estou nem aí para o pai de fulano. O que eu quero lhe dizer
é que não há pessoa que mais ama você do que eu. E se em algum momento eu digo não para você, é porque eu sei. Porque depois, quando você for adulto, você vai inclusive me culpar. Por que você deixou? Eu não tinha discernimento na época e você deixou. Porque é isso que os nossos filhos fazem, inclusive. Via de regra. Então, nós temos que ter esse bom senso. Esse bom senso. De saber que o amor vai para além de uma expressão carinhosa. Ainda que também a expressão carinhosa seja um gesto de afeto. Seja um gesto de afeto. Mas a educação que se dá, a instrução que se fomenta, uma ação social, uma ação de inteligência, uma ação caridosa. Era caridosa Madre Teresa de Calcutá e era caridoso também Pasteur na ciência, que fomentou o progresso e a compreensão do mundo, salvando milhões de vidas no laboratório. Marie Curie queimou todas as mãos e os membros e inclusive foi vítima da radioatividade para oferecer mais tarde os instrumentos da radioatividade para o mundo. Agiu de maneira caridosa, à semelhança de um Vicente de Paulo, que vivia com os pobres e se dedicando à necessidade social. É amor, só que de forma diferente de se manifestar, mas é o mesmo sentimento. Então, o amor é essa força que impulsiona a evolução e, ao mesmo tempo, é a finalidade última da evolução. Não é por outra razão que Allan Kardec coloca um texto que é clássico em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Lei de Amor. Mensagem do Espírito Lázaro, quando ele vai dizer que no princípio o Espírito só tem instinto, depois avançado e evoluído sensações, mais corrompido sentimento, e no ponto mais alto do sentimento está o amor. E ele vai dizer, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol que condensa as aspirações da humanidade. Ele está falando não do amor na nossa infância, contaminado com paixões, mas o amor já purificado, o amor já sublimado. E ele vai dizer, quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires, ébrios de alegria, desceram à arena para serem sacrificados. Estai atentos, porque hoje o Espiritismo vem proclamar a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. Essa mensagem do Espírito Lázaro é muito mais sofisticada do que nós imaginamos. Porque ele está falando de evolução espiritual, de níveis de consciência, reencarnação, e está falando de amor. E ele está dizendo que uma palavra é a primeira do alfabeto divino, e a segunda palavra que o Espiritismo vem oferecer é a reencarnação. E que para entender de maneira profunda o fenômeno da lei de amor, é necessário compreender as duas palavras. O amor e a reencarnação, que consegue explicar os diferentes níveis de amor que a criatura pode exteriorizar. O amor é a meta e é o meio, e a reencarnação, a segunda palavra, vai conseguir explicar e vai conseguir estudar esse desenvolvimento, porque vai dar um sentido evolutivo ao amor. O máximo do amor purificado, nem sempre a criatura consegue em uma única encarnação. Mas a bagagem que ele acumulou agora, ele volta para dar prosseguimento. O que significa dizer que a reencarnação, como segunda palavra do alfabeto divino, vai nos dar uma ideia de que o nível evolutivo da criatura é diretamente proporcional à sua capacidade de amar de uma maneira purificada. Quanto mais o amor é purificado no indivíduo, automaticamente mais ele está evoluído do ponto de vista espiritual, reencarnatório. É diretamente proporcional. E é isso que a mensagem de Lázaro fala. Jesus não deixou, é claro, de falar sobre amor. Aliás, ninguém como ele falou sobre o amor. Antes dele, Sócrates e Platão falavam da beleza, do belo, do bem. Falava indiretamente do amor. Krishna falava da autoiluminação na coleção do Vedanta. Lao Tse falava dos deveres da honra para com a família e as tradições da China. Buda falava da compaixão, mas ninguém falou do amor como Jesus falou.
não apenas falou, mas viveu o amor conosco. Jesus personifica as expressões do amor de Deus, simbolizado em uma pessoa de carne que viveu conosco. Por isso que é o verbo que se fez carne, né? Na colocação do Evangelho de João. O verbo que se fez carne. O verbo divino. A expressão verbo, do grego, é logos, que foi traduzido para verbo. Logos significa o divino, o psiquismo divino, a ação divina, o amor divino. Então é como se o amor de Deus se corporificasse em uma pessoa. Jesus era o amor de Deus caminhando sobre a terra. O amor do absoluto, que se tornou temporariamente limitado para nos dar uma ideia do Pai que está nos céus. Se a gente quiser fazer isso numa linguagem da doutrina espírita, a gente vai dizer: a lei moral um dia se tornou uma pessoa. A lei moral um dia caminhou entre nós. Jesus era a lei moral. Ou a lei de amor, que é a mesma coisa. Por isso que ele dizia que pediria ao Pai para enviar outro Consolador. Porque quando ele estava na terra, ele era o Consolador. João capítulo 14, versículo 15, 16, 25, 26 e seguintes. E eu pedirei ao Pai que envie um outro Consolador, o Paracleto. Ele compreendia a lei de amor. Mas ele tinha que lidar com espíritos muito mesquinhos, alguns muito atribulados. E quando Jesus falava, a elite intelectual da época, os doutores da lei, os fariseus, ele tinha que ter muito cuidado em colocar as coisas, para não ser incriminado na lei da época e ser levado à justiça. Por isso, alguns diálogos do Cristo não são totalmente compreendidos. Em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, há um diálogo que é muito bonito e é célebre, mas que nos passa despercebido quando Jesus... Mateus vai dizer assim: e os saduceus, sabendo que ele havia calado a boca dos fariseus, se aproximaram para tentá-lo. E um deles, que era doutor da lei, porque nem todo saduceu era doutor da lei, mas os fariseus eram. Parêntese, doutor da lei na época não era apenas alguém que era autoridade judiciária ou judicial, mas era também religioso, porque era uma coisa só. O religioso e o judicial era uma coisa só. A lei, que era o Torá, era a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento nosso. Era uma coisa só. Então, o código legal, penal, civil, do executivo, legislativo e judiciário da época, era também o código religioso. Por isso o doutor da lei era juiz do sinédrio e era sacerdote do templo. Era uma coisa só. Então quando o doutor da lei abordava alguém, era essa figura, que era religiosa e ao mesmo tempo era responsável pela prisão das pessoas, pelo encaminhamento ao tribunal, pelo julgamento. Saulo de Tarso era doutor da lei, antes de se tornar o apóstolo Paulo. E os doutores da lei tinham inclusive o monopólio do livro sagrado, da tradição, que não era acessível a todo mundo, até porque a maioria das pessoas era analfabeta. Não havia cultura acadêmica formal como existe hoje. Muita gente não tinha acesso. E aqueles que sabiam ler e escrever, muitas vezes não tinham dinheiro para pagar um escriba, que era um escrivão, um secretário, e era caro, pagava para a pessoa escrever a lei, ou melhor, copiar a lei, era um copista, em papel, que era caro, ou em pele de animal, de carneiro, e se errava uma coisa, tinha que pegar e fazer tudo de novo. Então o processo era penoso, era complicado. Daí os doutores da lei praticamente monopolizavam. E eles ficavam, eu imagino que eles ficavam embaraçados, quando Jesus abordava eles e citava de memória as coisas que estavam na lei. Como é que aquele Galileu tinha acesso e sabia de memória os textos da lei? Deixando eles embaraçados. Quando a gente vê no Evangelho os fariseus sempre atrás de Jesus, é porque ele formava um sindicato mesmo para pegar ele. Aonde Jesus ia, os fariseus tinham um sistema de comunicação que avisava
as sinagogas das cidades. Por isso que muitas vezes do Evangelho diz assim, e Jesus, conhecendo seus pensamentos, penetrando psiquicamente, né, pela clara evidência, as suas intenções, respondia na lei. E a lei possuía 613 mandamentos. Nesses mandamentos existe de tudo. Tudo. Tem coisa até que alguns religiosos nossos até se esquecem ou não leram. Porque tem coisas que são terríveis. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que estava atacando o espiritismo, uma pastora protestante. E ele disse, olha, entre os 613 mandamentos de Moisés, está lá dizendo que é proibido uma mulher falar em público. Quer seguir tudo? Então siga tudo. Quer pegar tudo do Antigo Testamento? É proibido ao homem de Deus raspar a cara, fazer a barba. Que era a tradição do povo judeu. Tinha coisas que era da época. Se você perceber um homem que não é santo e que é um falso profeta, se você não matá-lo, você é digno de pena de morte. 613 mandamentos. Mas nesses 613 tinha muita coisa boa. E tinha coisas que eram do divino. Coisas que eram da legislação da época, que Moisés colocou de maneira dura para reprimir aquele povo que era deseducado, que era um povo bastante problemático. Então ele colocava de maneira dura algumas coisas, que era uma forma de educar aquele povo. Legislar é isso. Mas dentro daquilo havia algo que era divino, que era atemporal. Principalmente o decálogo, que foi o próprio divino, né? Moisés dizia que era Deus. Possivelmente um emissário do Cristo, ou o próprio Cristo que ditou a ele o decálogo, que até hoje é atual, e aliás influenciou o código legal de todas as nações da terra. Então, o decálogo. Jesus sabia que havia ali, na lei, algo de positivo. Quando, no capítulo 22 de Mateus, versículo 34 a 40, um doutor da lei diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Estava em público. Se Jesus falasse algo contra a lei, ele poderia ser levado à morte. Jesus sabia disso. Então Jesus diz, amarás ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. Esse é o primeiro e o maior de todo mandamento. E eis um segundo, que é semelhante àquele. Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas está presente no primeiro mandamento de Moisés, no decálogo. De uma outra forma, mas está ali. Jesus pegou o decálogo, porque tem, vários detalhes, mas Jesus colocou o essencial, porque ele falava o decálogo, falava determinados trechos, mas com suas palavras, de maneira mais econômica. E diz, é semelhante àquele o segundo. Por que o segundo? Não é apenas porque a gente não pode amar a Deus e odiar o seu próximo, porque o próximo é a criação de Deus. E se eu amo a Deus e odeio a sua criação, é porque eu não amo Ele. Não é apenas isso. Não é apenas nesse sentido. Mas é no sentido de que o amor que eu direciono ao transcendente é um sentimento que se anula com ódio. Amor e ódio se anulam reciprocamente. E como o amor tem a ver com relacionamento, para eu me relacionar com o divino já é um negócio complicado, né? Olha, qualquer relacionamento é um negócio complicado. E com Deus deve ser mais complicado ainda, né? Porque o relacionamento com Deus é se relacionar com algo que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não tenho ainda condição de compreender. Mas é mais profundo do que isso. É mais profundo do que isso. Eu falei isso em outra palestra. Um grande teólogo, que é judeu, vai dizer o seguinte, sabe por que amar a Deus está acima de tudo e o amar ao próximo é semelhante à consequência? Porque o amor que eu tenho pelo divino, a relação, o relacionamento que eu tenho com o sagrado, com o transcendente, ou se você é ateu, não tem problema, com o abstrato, a relação que você estabelece com o abstrato modula a relação que você vai estabelecer com o seu próximo. Se você tem uma relação de desconfiança, de descrença, de insegurança com o abstrato, com o sagrado, você normalmente tem uma relação de segurança, de oscilação, de desconfiança com o teu próximo. Se você tem uma relação de entrega e de confiança
você normalmente tem uma relação de confiança com relação ao próximo. E assim por diante. Isso modula as suas relações. Por isso, mas Jesus foi inteligente, né? Citou algo da lei, o fariseu não podia fazer nada, porque estava na lei isso. Ele estava dizendo que de todos os 613, era amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que é semelhante, ama teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se a relação com Deus, se o amor a Deus é um relacionamento, por isso nas parábolas de Jesus, e aliás, na Bíblia antiga, na Bíblia hebraica, vários momentos, Isaías, Eliseu, né? O famoso Josué, e mais tarde Jesus nas suas parábolas, compara o reino dos céus a um casamento, a uma bodas. O reino dos céus é semelhante a um homem cujo filho ia se casar, matou os bois e preparou a festa de casamento. Porque festa de casamento é interação, é relacionamento, e o próprio noivado e casamento tem a ver com relação íntima. É como se o povo hebreu estivesse o tempo todo comparando a relação com Deus a um casamento, a uma relação íntima, que devemos ter uma relação de proximidade simbólica. Olha que coisa interessante. E para eu ter uma relação de proximidade simbólica com Deus, primeiro eu tenho que reconhecer que Deus é outro. É algo fora de mim, é o outro. Estou usando a expressão da psicanálise, tá? Lacan tem uma série de trechos falando do outro, do grande outro, né? Que me modula e que me ajuda a me conhecer a mim mesmo, na expressão da psicanálise, que é muito complexa. Mas eu preciso reconhecer a criança com 2 anos, com 1 ano de idade, muitas vezes está naquela fase egocêntrica, que não reconhece o outro como outro. A mãe é uma extensão dele, e está ali para atender a ele, a criança. Ou a ela. Né? A criança, nesse egocentrismo infantil, que é uma fase natural, está estruturando o ego, acha que o universo e o mundo ao redor é um pedaço dele, que está ali para servi-lo. O espírito também tem uma infância egocêntrica. Então, para eu reconhecer a divindade e me relacionar, eu tenho que reconhecer que é um outro. Então, isso é importante. E por que o amor ao próximo é semelhante? Porque para eu me relacionar com o outro, eu tenho que reconhecer que o outro é outro. Porque o problema quando eu sou narcisista e egocêntrico, não é... O pior problema do narcisismo não é porque você fica no espelho, envaidecido de você, fascinado, tirando selfie. O problema não é isso, não. Isso daí é o de menos. Você ficar embevecido, autodeslumbrado com você. O problema é que o narcisista não consegue reconhecer o outro como outro. Ele está tão cheio de si que não há espaço para o outro. Normalmente, narcisismo é incompatível com a amizade. Porque para eu ser verdadeiramente amigo de alguém, eu tenho que renunciar um pouco minha vaidade para que o outro apareça também. Porque se eu sou muito vaidoso de mim, a vaidade, como diz um filósofo francês, a vaidade é uma dama tão espaçosa que toma conta de toda a sala. E não deixa espaço mais para ninguém. É uma dama extravagante. Então é mais ou menos isso. O outro não aparece. Para eu ser amigo de alguém, pressupõe uma relação horizontal. Então o vaidoso, o narcisista, ele não consegue nem perceber o outro. Ou se percebe, ele quer que o outro seja espelho dele. Quer que o outro seja como ele. Porque o narcisismo é isso, né? Espelho, espelho meu. Então o outro tem que ser também o espelho dele, que reflita o que ele é. O problema é isso. Então, amar ao próximo é semelhante àquele porque o indivíduo sai de si para reconhecer o outro como outro, com as suas diferenças. Só um parêntese aqui, eu sei que já estamos acabando a primeira parte, mas é importante falar. Quando Jesus cita, ama ao teu próximo como a ti mesmo, que é semelhante ao primeiro mandamento, ele também não estava dizendo nada de novo, viu? Quando a gente pega os mandamentos, em Levítico, que cita os 613, né, ao lado de Êxodo e Deuteronômio, em Levítico, capítulo 19, se não me falha a memória, versículo 20, está lá dizendo, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus está citando o Antigo Testamento. Por isso que o fariseu não podia fazer nada. Ele estava citando a lei. Ele estava dizendo, ó, desses tudo aí, amar a Deus e amar ao próximo, como a ti mesmo. Ora, o fariseu não podia fazer nada contra ele,
Porque ele não estava contra a lei, estava citando literalmente a lei. Só que Jesus não explicou como é que era amar ao próximo no entendimento dele e o que é que ele vinha trazer. Por quê? Porque o judeu acreditava que amar ao próximo, aliás, o próximo para o judeu era só os da família. Os irmãos de raça. Quem não fosse judeu não era próximo. Entende a diferença? Então, para o povo hebreu, para o povo judeu, próximo era do clã familiar e da mesma raça, filho de Jeová. Os gentios, os estrangeiros, aqueles que não faziam parte daquele contexto, ou o pecador que não seguia a lei, não era considerado próximo e não era considerado filho de Deus. Depois, no Evangelho de Mateus e no de Lucas também, Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito. Olha que coisa interessante, porque existia a lei, o que é que estava escrito na lei, e o que é que ouvia. Por quê? Porque havia a lei e havia as escolas de rabino que interpretavam a lei. E as escolas interpretavam de maneira diferente. Mas a grande tradição dizia isso, que o próximo que Moisés falou em Levítico era os nossos. E Jesus fala: ouvistes o que foi dito, ou seja, a tradição oral. Porque havia a tradição escrita e a tradição oral. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, só que eu acho, aqui, mas é opinião pessoal, eu acho que ali não tinha nenhum fariseu para levar ele à cadeia ou à punição. Talvez ele estivesse falando aos discípulos: ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, para ter a recompensa do Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? As pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Sede, portanto, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol sobre os justos e os ingratos. Então, ali ele estava definindo quem era o próximo, o que era o próximo e como era o amor ao próximo, que ele estabelecia como regra principal da sua doutrina extraordinária, da sua doutrina maravilhosa. Então o amor tem essas características. Vejamos, um único sentimento direcionado ao sagrado, a Deus, ao próximo e a si mesmo. Um único sentimento que sintetiza toda a lei. Por isso que Kardec mais tarde vai dizer que a lei divina ou lei natural é uma só. E lei natural, ou seja, que está na natureza, é a lei de Deus. Não existe diferença entre aquilo que está na natureza e aquilo que está no divino. É uma coisa só. E essa lei regula tanto a vida do corpo material, graças às leis da matéria, que sai de uma única lei: gravidade, força nuclear fraca, força nuclear forte, eletricidade. Todas essas leis da vida do corpo, da vida física, que são da alçada da ciência, são as leis materiais, que regulam a vida do corpo, mas é uma única lei. E essa única lei também se desdobra nas leis que regulam a vida da alma, que são as chamadas leis morais. Que tem um único princípio, que é lei divina ou natural. Lei divina ou natural. O que é que eu quero dizer com isso? É que o relacionamento que eu estabeleço com o divino, como eu falei, com o próximo, mas comigo mesmo, vai ser a base da minha evolução. Porque se eu progrido intelectualmente sozinho, e eu posso progredir. Hoje você tem um computador em casa, você estuda sozinho, você tem autodidatismo, você tem acesso à cultura, você tem aulas virtuais, você não precisa nem do próximo. A rigor, em tese, você não precisa nem do próximo. No sentido de uma interação. Sozinho você consegue evoluir intelectualmente, mas moralmente, emocionalmente, só nos relacionamentos, só na interação, só no contato com o outro. Kardec disse isso de uma maneira fantástica quando diz que, na lei de sociedade, os laços sociais são indispensáveis ao progresso. Ele vai dizer isso. E por isso a família, que é
a base de todos os laços sociais, a família, é um grande antídoto ao egoísmo. Por que a família é um antídoto ao egoísmo? Kardec diz, né? O que é que aconteceria se os laços familiares fossem destruídos? Não é mais ou menos assim, né? Eu estou falando com minhas palavras, é o item 775 de O Livro dos Espíritos. Resposta, uma recrudescência ao egoísmo. Por que a família é um antídoto ao egoísmo? Porque nas interações próximas, lembra das bodas? Relação íntima. Quanto mais íntimo é o nosso relacionamento, quando eu estou dizendo íntimo, não estou dizendo sexual, não. Porque eu posso ter um relacionamento sexual com alguém e não ter nada de intimidade. Mas quanto mais íntimo são as minhas relações do ponto de vista emocional, mais eu me atrito, mais eu tenho dificuldades, mais eu me firo e sou ferido, e mais necessidade eu tenho de perdão, de compreensão, de tolerância. Então, meus amigos, quando nós pensamos no reconhecimento do outro, conforme fala a psicanálise, eu percebo que o outro é outro, e o que é interessante, olha a contradição, o outro é igual a mim, por isso eu posso me comparar com o outro, e o outro me ajuda a evoluir, e me ajuda a me conhecer. Freud e Lacan costumavam dizer que minha relação com o outro me faz me conhecer mais também. Porque na relação com o outro me diz como é que eu sou também, no contato. Porque com ele eu vejo aquilo que eu não sou, e a partir daquilo que eu não sou, eu vejo o que eu sou, no contato com o outro. Mas se o outro fosse totalmente diferente de mim, eu não conseguiria me comunicar com ele. Tem algo de semelhante que ele tem que eu tenho, e que me faz me sentir no lugar dele, me colocar no lugar dele, ter empatia por ele, porque eu sei um pouco do que ele está passando. Mas ao mesmo tempo que eu sou semelhante a ele, eu sou diferente. Porque também eu tenho e compreender que eu não sou idêntico, que eu sou semelhante, mas também sou diferente. Compreender que o outro pode ter um outro ponto de vista, é sair de si mesmo e talvez pensar no lugar dele, no lugar do outro. O outro pode até estar errado, mas deixa eu me colocar no lugar dele para saber a perspectiva dele. E se talvez eu fizesse exercício, ainda que eu continue achando errado, e ainda que seja errado, eu consigo talvez entender um pouco como é que o outro pensou, como é que o outro raciocinou, como é que o outro funcionou. Isso não quer dizer, meus amigos, que o amor ao próximo seja eu me colocar sempre numa situação onde o outro pode me agredir e me fazer mal. No mundo que a gente está hoje, se a gente for romântico demais, a gente é destruído amanhã. Porque eu posso, em nome do amor ao próximo, eu vou para Cracolândia agora. Por amor àquele bandido que quer me fazer mal, eu vou ficar com ele ali, dando minha cara a tapa. Eu vou dar o ensejo dele até se complicar mais, porque ele vai me assassinar. Então, às vezes, o amor ao próximo não quer dizer necessariamente estimulá-lo às agressões. Ou saber que ele pode me fazer mal e estar com ele. Às vezes, a benefício do outro, eu preciso, inclusive, me afastar. Orar por ele. Querer o bem dele. Porque, às vezes, a gente acha que amor ao próximo é o seguinte. Sair por aí dando tudo. Tem um amigo do meio espírita que dizia, olha, quando eu comecei no meio espírita, aí eu fui tomado assim por um entusiasmo. Primeiro salário que eu tive, eu gastei todo o salário em cobertor, saí distribuindo na rua. Aí na semana seguinte, quando eu vi que todo mundo que eu tinha recebido cobertor estava sem cobertor de novo, porque havia vendido para pegar dinheiro e para usar a droga, eu disse, meu Deus, eu estou dando cobertor e estou vendo que eu estou prejudicando a pessoa. Eu parava na sinaleira, Flávio, tinha aquele romantismo franciscano, tirava uma nota de R$100 e dava pro menino. E quando eu vi o menino se acabando na droga, eu disse, meu Deus, eu vou matar o menino com o próximo R$100 que eu dar. É melhor não dar. Porque se ele for gastar R$100 em crack, ele não dura uma semana. Então vejamos, você quer fazer o bem? Faça o bem. Faça o bem. Mas estude um pouco o que é que o outro precisa também. Não é apenas dizer, eu gostaria de receber R$100, vou dar. Não. É se colocar no lugar do outro, olhar pela perspectiva do outro, mas saber quais são as reais necessidades. Talvez, diante daquela situação de droga, você ir até uma instituição e ajudar aquela instituição que sabe ajudar essa pessoa que está usuária de droga. Melhor dar esses R$100 para uma instituição, para essa instituição fortalecer e saber lidar, porque as instituições estão aí sendo fechadas,
por falta de recurso, por necessidade, do que ter esse ar romântico de querer salvar a humanidade de um dia para o outro. Até porque a gente não sabe se o outro quer se salvar. Aí que tá. O amor ao próximo tem dessas sutilezas. Eu vejo gente assim, entrando, por exemplo, em bairros periféricos, um indivíduo drogado, né, famílias toxicômanas, e vai lá, e muda a casa, e bota móveis novos, e pega a pessoa, quer ir colocando emprego, corrige a pessoa. Tudo isso muito louvável, mas a gente não sabe nem se a pessoa quer. E a gente vê resultados lamentáveis, porque a pessoa não quer. Na semana seguinte já vendeu todos os móveis, já voltou ao mesmo ambiente, pegou, usou para droga, se acabou na bebida alcoólica, saiu do emprego que a gente arrumou, porque a gente só está pensando com os olhos materiais. A carência material. E a carência espiritual? Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva ajudar. Claro que deve. Fazer o máximo ao nosso alcance. Mas o amor é mais profundo. O amor é mais sofisticado. O amor tem um poder que vai além. E o amor é um fogo que se irradia de dentro para fora. De dentro para fora. Porque se a gente ficar entusiasmado assim, entusiasmado demais, a gente vai querer fazer com que o outro evolua na marra. Vai botar uma faca no pescoço da pessoa para a pessoa evoluir. Onde já se viu isso? Já pensou se Jesus fizesse isso com você? Ó, você tem que evoluir agora aqui, eu vou botar o chicote atrás de você. Você não ia suportar. Então por que a gente quer fazer isso com os outros? Então às vezes, eu me lembro que certa vez na faculdade eu tinha um certo preconceito com algumas comunidades assim, né? E via, por exemplo, comunidade Rastafari. Eu achava que era um povo que ficava fumando maconha o dia todo, né? E até que a gente fez um trabalho numa comunidade dessa. Não tem isso não. Comunidade organizada. Até porque se esse povo fumasse maconha o dia todo, não ia fazer mais nada. Porque maconha o dia todo, a pessoa fica desorganizada. Então eles têm até inteligência de ter um dia na semana que fuma maconha. Pelo menos a comunidade que eu trabalhei, num trabalho que eu fiz quando eu estava na faculdade, um dia na semana era para fumar maconha, mas tinha regras. E tinha produção artesanal, tinha sociabilização, tinha interação, tinha reflexão dentro da... Então, se eu for com esse olhar, em nome do amor ou outro, eu vou com o olhar do catequizador. Vamos catequizar os índios na marra, a ferro e fogo. Em nome do amor. Em nome de que eu vou melhorar o outro. Então, o que é melhor? Não é melhor entrar na comunidade e tentar entender a comunidade? É assim, é assado, é assim que funciona. Até para levar o amor. Porque eu vi naquela comunidade amor também. Eu vi afeto. Não estou aqui concordando com a maconha, com o vício. Mas vício todos nós temos. Vícios mentais, vícios morais. Então, para eu ajudar, eu preciso reconhecer o outro como o outro e entrar no universo do outro. Como a gente faz com a criança. A gente entra na linguagem da criança e fala a linguagem da criança, para a criança poder entender a gente. Então, o amor é isso. E, sobretudo, é um fogo que se irradia de dentro para fora. E eu vou concluir esse momento falando isso. É um fogo que se irradia de dentro para fora. Se é um fogo que se irradia de dentro para fora, a gente primeiro tem que colocar lenha no fogo e cuidar para que o fogo realmente desabroche. Para que o fogo tome conta do combustível. A gente tem que cuidar desse fogo interno para que ele possa se irradiar. Do contrário, a gente vai se esquecer de acender a nossa lâmpada interior, da parábola de Jesus das 10 virgens, em detrimento de querer colocar a luz no outro. Mas sem luz eu não consigo iluminar ninguém.